Olá, eu sou a Simone de Abreu e hoje eu vou falar sobre associação entre classes. Para entender um pouco sobre associação, vamos pegar como exemplo um sistema do mundo real, um sistema de e-commerce. O que a gente pode ter ou pode pensar dentro de um sistema de e-commerce que ele pode ter, por exemplo, os produtos, né, que vão ser comprados, um estoque para gerenciar o controle de entrada e saída desses produtos, a quantidade de produtos que eu vou ter no sistema, o cliente que vai realizar essa compra e basicamente um carrinho de compras onde o cliente vai guardar ali os produtos para que ele possa finalizar a sua compra. Então aqui nós temos uma representação de várias classes dentro de um sistema de e-commerce. E o que vai acontecer com essas classes? Elas têm que interagir entre si. Então a gente vai ter que usar o conceito de associação de classes para que esse sistema possa existir. O reuso de código é uma característica da programação orientada a objetos e permite aproveitar o código que já existe. Esse código já vai estar livre de erros, já vai estar otimizado e aí o programador tem uma menor chance de cometer erros. Usando o reuso de código, diminui também a necessidade de reescrever código dentro da aplicação, o que gera aí economia de tempo, segurança, menos trabalho para o desenvolvedor. Então esse é um conceito muito importante quando se fala de orientação a objetos. A associação entre classes, ou também chamado de delegação, é um sistema composto por várias classes e essas classes vão se conectar para poderem se comunicar, né? E essa comunicação é feita através da troca de mensagens pelos métodos. Quando um ou mais atributos de uma classe é uma referência para outra classe, a gente tem ali então uma associação. Vamos pegar aqui o exemplo, nós temos a classe pessoa, que tem como atributos o nome, a idade, o sexo. Aí essa pessoa também tem um endereço. Poxa, mas como é que é composto o endereço de uma pessoa? Ah, um endereço tem lá o logradouro, que é o nome da rua, avenida, enfim. Um complemento, pode ter ou não um complemento. O número, que vai ser um valor inteiro. E um CEP. Poderia ter outras informações como estado, cidade, país, etc. A ideia aqui é a gente fazer a representação de tudo que diz respeito a um tipo, por exemplo, pessoa, e essa classe tratar os dados dessa pessoa. Quando se tem a classe endereço, reparem aqui que a variável, o atributo end da classe endereço, não é de um tipo de dado primitivo, é de um tipo de dado de uma outra classe, ou seja, uma referência para a classe endereço. Então aqui a pessoa ela delega a responsabilidade de manipular um endereço para a classe endereço. Então, pessoa, ao invés de a gente criar ela com logradouro, complemento, número e CEP, que não são atributos específicos da pessoa, mas sim são atributos de um endereço. Então a gente cria uma outra classe para manipular isso. Então a gente tem aqui o conceito sendo representado da seguinte forma: pessoa tem um endereço. Mas pessoa poderia ter mais de um endereço, não poderia? Ela pode ter um endereço de trabalho, um endereço residencial, um endereço na praia, um endereço numa casa de campo, e assim vai. Então, um relacionamento de associação, a gente sempre consegue identificar com a frase tem um. Então, pessoa tem um endereço? Né? Então, a gente consegue aí identificar que é uma associação entre classes. E se a pessoa tiver vários endereços, eu poderia representar aqui não um atributo só endereço, eu poderia representar aqui uma lista de endereços. Para entender melhor, vamos para a implementação da classe pessoa e endereço. Então aqui no NetBeans, vou criar um novo projeto. Esse projeto eu vou chamar ele de pessoa endereço. Eu vou renomear aqui a classe principal para app pessoa endereço. Projeto já pronto aqui. Dentro do pacote do projeto, eu vou criar uma nova classe que vai ser a classe, vamos começar com a classe endereço. Essa classe endereço vai ter os seguintes atributos: private string logradouro, private string complemento, private int número e private string CEP. Vamos definir aqui os getters e os setters. Vou gerar de forma automática aqui, insert i. Vamos selecionar todos aqui. E aqui a gente já tem a geração.
E vamos aqui no final fazer um método de impressão. Então, public vai retornar uma string, vai chamar imprimir, e esse método dá um return do logradouro, número, barra invertida n, complemento, e o CEP, barra invertida n, CEP. Então temos aqui uma classe bem simples, que é a classe endereço. Essa classe endereço vai se associar à classe pessoa que nós vamos criar agora. Então lá no projeto, dentro do pacote, vou criar aqui uma nova classe Java, que vai ser a classe pessoa. Essa classe pessoa vai ter como atributos o nome da pessoa, o sexo da pessoa, a idade da pessoa e o endereço. Então, private string nome, private int idade, private char sexo e private endereço. Eu vou chamar o atributo de end e ele vai ser de qual tipo de dado? Do tipo da classe que a gente acabou de criar, que é endereço. Endereço end. Vamos criar aqui os métodos de acesso, fazer a criação aqui automática, getters e setters. Vamos gerar para todos, inclusive para o endereço. Então temos aqui um get e um set para o nome, um get e um set para a idade, para o sexo, e olha só como é que vai ficar o get e o set para o endereço. O set endereço, se eu estou manipulando um objeto do tipo endereço, então eu vou receber um objeto end que é do tipo endereço e vou armazenar esse parâmetro dentro do atributo end. O getEnd vai me retornar um endereço, ou seja, vai me retornar um objeto que é do tipo endereço. Eu vou criar aqui também o construtor da classe pessoa. Então, public pessoa, abriu, fechou, abriu, fechou. Esse vai ser o construtor default. Poderíamos criar aqui também um construtor com parâmetros. Um construtor pessoa que recebe o nome, a idade e o sexo da pessoa. Diz.nome recebe nome, armazena a idade e o sexo também. Eu poderia criar um terceiro construtor que é, além desses parâmetros, também recebesse aqui o endereço. Então, endereço, tipo endereço, end. E aqui diz.end recebe end. Vamos criar aqui um método para fazer a impressão. Então, vai ser um public que retorna uma string chamado imprimir. E aqui vamos retornar os dados da pessoa. Return o nome da pessoa, barra invertida n, a idade dela, barra invertida n aqui, o sexo da pessoa. E também vamos retornar o endereço da pessoa. Como é que eu vou resgatar o endereço? Eu não tenho o objeto end, então end posso chamar tanto os métodos de acesso, né, o getter e o setter da classe endereço, resgatando aqui, por exemplo, o CEP, complemento, logradouro, ou posso chamar direto o método imprimir, que me retorna uma string. Então aqui a gente consegue pegar os dados do endereço por meio do método imprimir, por exemplo. Bom, nossa classe está criada, a gente vai fazer algumas alterações nela, mas daqui a pouco. Vamos para a classe de aplicação agora para testar a classe pessoa endereço que acabamos de construir. Então vamos determinar aqui, vamos criar aqui um scanner, entrada igual a new scanner de system.in, vamos fazer aqui um import, né? Vamos criar aqui uma referência para a classe pessoa. Então vai ser pessoa, p igual a new pessoa. Vamos usar aqui o construtor default. Se eu já fizer aqui uma impressão, vamos ver o que vai acontecer. Então p ponto, chamada do método imprimir. Vou executar, vamos analisar a saída. Olha só o que aconteceu. Foi lançada uma exceção que é o null pointer exception. Essa exceção significa o quê? Que ao solicitar, né, ao fazer a chamada do método imprimir da classe pessoa, a gente está tentando imprimir os dados de um objeto que não existe. Ou seja, nós temos uma referência endereço dentro da classe pessoa, mas que não referencia nenhum endereço de memória. Mas por que não referencia nenhum endereço de memória? Porque em nenhum momento nós fizemos o new endereço. Ou seja, em nenhum momento nós criamos um objeto para a classe endereço. Então, para que esse erro não aconteça, lá na classe pessoa, toda vez que eu criar uma pessoa, eu vou criar
uma instância do objeto endereço. Então, o atributo end, this.end, vai receber um new endereço, ou seja, vai fazer a chamada do construtor default da classe endereço. Então, toda vez que eu criar uma pessoa, eu também crio um endereço. Vou precisar fazer isso também no construtor com parâmetros, que vai receber o nome, a idade e o sexo. Toda vez que eu chamar esse construtor, eu também crio um novo endereço. No último construtor não é necessário, porque o endereço vai ser passado por parâmetro. Vamos lá para a aplicação, vamos testar de novo. O que tivemos como resposta? Os dados da pessoa, null, idade, nenhum valor sendo exibido. E temos aqui, basicamente, objetos vazios. Aqui eu não imprimi a idade, né? Pronto. Agora aqui na aplicação, nós vamos criar também uma referência para o objeto endereço, que eu vou chamar de end, igual a new endereço. Na realidade, aqui a gente está criando o objeto, né? Bom, agora eu vou solicitar dados para o usuário, digite o nome, vou fazer a entrada de dados do nome. p.setNome vai receber a entrada .nextLine. Vamos solicitar aqui a idade, p.setIdade vai receber o entrada.nextInt. Vamos solicitar aqui o sexo, feminino ou masculino. p.setSexo vai receber o entrada.next.charete de 0. Ou seja, pega o primeiro caractere da string que o usuário digitar. Bom, temos os dados iniciais de uma pessoa. O que precisamos agora? Precisamos do endereço dela. Então, vamos solicitar o endereço da pessoa. Digite seu endereço, end.setLogradouro vai receber a entrada.nextLine. Vamos solicitar o número, end.setNúmero vai receber a entrada.nextInt. O complemento, eu vou fazer uma pergunta, se tem complemento ou não. Então, vou criar aqui uma variável char_resp. Tem complemento? Vamos fazer uma pergunta para o usuário. Se tiver complemento, vai responder aqui na variável resp igual a entrada.next.charete de 0. E aqui a gente vai checar if resp for igual ao caractere sim, então eu vou solicitar o complemento. Digite o complemento. E vamos fazer a entrada aqui. End.set complemento vai receber a entrada.nextLine. Se não tiver, a gente faz ele receber uma string vazia. E vamos solicitar o CEP. Digite o CEP. End.set CEP vai receber a entrada nextLine. Então, fizemos aqui todas as entradas de dado do endereço. Então, aqui, dados do endereço. E aqui em cima são os dados da pessoa. Depois que eu li os dados do endereço dessa pessoa e os dados dessa pessoa, o que eu vou fazer com o endereço? Como nós usamos aqui o construtor padrão, construtor default da classe pessoa, então significa que toda vez que eu criar essa pessoa já tem um endereço associado, mas esse endereço está vazio. Então, o que eu vou fazer? Objeto pessoa.setEnd vai receber o endereço que a gente acabou de configurar. Então, aqui a gente faz, de fato, a associação entre pessoa e endereço. Ao solicitar aqui o imprimir, virão os dados da pessoa e os dados do endereço que a gente cadastrar. Vamos testar? Então, testar. O nome vai ser a Maria, a idade dela vai ser 15 anos, o sexo dela vai ser feminino. Ah, olha só, na hora que for solicitar aqui o endereço da pessoa, ele passou batido, nem esperou. O que acontece aqui? Como aqui espera-se receber uma string, ele pegou o enter do último dado digitado como sendo essa string
para armazenar dentro da variável. Então, para a gente evitar esse tipo de erro, eu vou criar aqui um segundo buffer de entrada, vou duplicar essa instrução e vou chamar de entrada string. E eu vou usar esse buffer em todas as entradas que forem do tipo string. Então, entrada nextLine, onde tiver entrada nextLine, eu vou substituir por esse segundo buffer. Então, vai ser a Maria tem 15 anos, é do sexo feminino, o endereço dela é Avenida Paulista, o número é o número 2000, tem complemento? Ela tem complemento e o complemento vai ser apartamento número 201. O CEP dela vai ser o 89898-989. Após pressionar Enter, é acessado aqui os dados da Maria, 15 anos, sexo feminino, Avenida Paulista 200, complemento e o CEP. Bom, pessoal, esse é um exemplo simples de como que a gente pode trabalhar com associação. É claro que aqui a gente poderia também criar uma lista de pessoas e fazer depois algumas buscas dentro dessa lista. Eu poderia organizar essa lista por ordem alfabética de nome, poderia verificar quais pessoas moram num determinado endereço, enfim, daria para fazer uma série de coisas. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o conceito de associação. Bom, pessoal, se inscrevam no canal Se Hebreu Tech e dê um like se gostarem aí do vídeo. Até a próxima!